nessa vida em tua direção. Pede pra Ele, fala comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Meu Deus tem pés e anda, meu Deus tem mãos e toca, meu Deus tem olhos para ver, ouvidos e me ouvir, narinas e me cheirar, tem boca e me fala, fala comigo, fala, estou pronto, quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor, fala, teu servo ouvir, quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor, fala, estou pronto, quero tanto ouvir tua voz de amor, Tanto ouvir tua voz, Senhor. Fala, teu servo. quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Glória a Deus. Aperta a mão do seu irmão que está do seu lado. Diga a ele, Deus abençoe a sua vida. Fique atento, porque o nosso Deus fala. Deus te abençoe. Bom dia, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, você pode dizer amém? Como é bom estarmos na casa do Pai, para prestarmos a Ele o nosso culto, para podermos ofertar a nossa vida a Ele, neste dia, que é chamado Dia do Senhor, dia de nós estarmos na sua casa. Nós continuamos necessitando da ajuda de todos com relação à campanha do quilo. É uma prioridade para nós podermos socorrer famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras nesse momento de pós-pandemia. Então, se você puder, quando você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo e acrescente um desses itens que a gente sempre projeta aqui, as suas compras, e traga para a igreja. Nós temos ali, ao lado da porta que dá acesso ao berçário, nós temos um cesto, onde você pode colocar ali a sua doação, e tudo que for colocado ali será levado para o nosso departamento de ação social, e então nós vamos montar as cestas básicas. Você pode trazer também a sua doação durante a semana e deixar aqui com os nossos funcionários, tá bom? O importante é que você participe, o importante é que você não fique de fora, porque realmente contamos com a ajuda de todos para montar as cestas básicas. Posso ouvir um amém? Então, participe da campanha do quilo. Essa arte também está nas nossas redes sociais. Se você quiser, basta entrar lá no Instagram ou no Facebook e digitar lá INV Taquara, Igreja Nova Vida Taquara, e você vai ter também acesso a essa relação. Toda terça e quinta, a igreja está aberta às 7h30 para que você esteja na casa do Pai, oferecendo também o seu culto ao Senhor. Toda terça-feira, o nosso culto de oração, onde a igreja se reúne para orar, para buscar a Deus e para interceder.
e também sempre há uma meditação bíblica, e os irmãos estão meditando na carta de Paulo aos Colossenses. E às quintas-feiras, o nosso culto público, toda quinta também, às 7h30, nós estamos estudando o livro de Provérbios de Salomão. Então, procure estar presente também às terças e às quintas, se alimentando da palavra de Deus, amém? Esteja presente para que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus, tá bom? Nosso bazar está funcionando lá atrás, após o culto, você pode dar um pulinho lá, tá bom? E com certeza você vai achar alguma coisa que agrade a você, e saiba que com isso você também está ajudando a igreja. Hoje nós temos almoço na igreja, o almoço é para ajudar no pagamento do retiro dos jovens, né? Esta semana nós vamos pagar a terceira parcela do sítio, né? E toda a renda, toda a verba apurada, arrecadada nesse almoço vai ser para ajudar nessa despesa. Então está aí a imagem, vai ser frango à parmegiana, arroz, feijão e salada verde, tudo isso por apenas R$17. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tá bom? E com todo o carinho e amor que as irmãs e os irmãos preparam, sempre, desde ontem aí trabalhando, enfim, almoce, leve sua esposa para almoçar fora hoje, amém? Ih, irmãs aí, ó, os maridos não estão, irmão, vamos levar a esposa para almoçar fora hoje, amém? Melhorou um pouquinho. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tem cantina de doces hoje? Não? Ok. Nós estamos com as inscrições abertas para o retiro dos jovens, né? Falando em retiro de jovens, se você ainda não fez a inscrição do seu filho e da sua filha, nós estamos ficando com poucas vagas, tá? Então daqui a pouquinho é provável que você já não ache vaga para inscrever o seu filho no retiro, tá bom? Então, se você ainda não fez a inscrição do seu filho ou da sua filha para o retiro dos jovens do ano que vem, corra, faça logo a inscrição antes que as vagas acabem, tá bom? Luz na noite, nós temos sempre o pedido de doações que a gente faz, a gente recolhe o material, e uma vez por mês o grupo vai às ruas, levando não só o alimento físico, né, sempre levam a comida para as pessoas que estão vivendo em situação de rua, mas também levam a palavra de Deus e levam sempre material que a gente consegue arrecadar, como cobertores, casacos, meias, absorventes femininos e roupas íntimas masculinas e femininas. Esse material a gente pede sempre. E esse mês houve uma demanda por blusas e bermudas masculinas. Então, se você trouxer, né, nós vamos estar juntando esse material para levar na próxima saída do Luz na Noite, tá bom? Nós estamos também retomando o trabalho de visita, que antes era chamado de orfanato, agora é abrigo infantil. Nós estamos retomando esse ministério e a visita vai ser no dia 3 de dezembro, tá bom? Nós estamos com uma relação já com o nome das crianças e as idades, né? Estou ali com a irmã Rosilene. Pode ficar de pé, Rosilene, por favor. Se você quiser, tá? Pode procurar a irmã Rosilene no final do culto. Obrigado. As roupas e os calçados a gente já conseguiu, não é isso? O que a gente vai precisar agora é para os brinquedos, né? Que a gente vai visitar o abrigo agora no dia 3 de dezembro. Então, você pode procurar a irmã Rosilene para ver a idade das crianças que estão ali na relação com ela. E aí você vai trazer os brinquedos, a gente vai levar também. Não é isso? Obrigado. Tá bom? Então, nós estamos retomando esse trabalho para fazer essa visita no próximo dia 3 de dezembro. Procure a irmã Rosilene, veja lá se você pode ajudar com um brinquedo, tem a faixa etária ali, tá bom? E a gente vai estar também voltando com a doação que a gente fazia. A gente ajudava esse abrigo com leite. Então, se você puder trazer doação de leite, também nós vamos levar a maior quantidade que a gente conseguir arrecadar no próximo dia 3 de dezembro, que é o primeiro sábado do mês que vem, tá bom? Então, você pode trazer a sua doação de leite para a igreja e procure a irmã Rosilene para fazer também a sua doação de brinquedos, para a gente poder levar para as crianças. Com isso, nós estamos com 3 frentes de doações. Então,
é importante que quando você trouxer, que você identifique, né? Nós temos a campanha do quilo, nós temos o Luz na Noite e nós temos o abrigo infantil, tá bom? Então, se você deixar aqui com um dos nossos funcionários, sempre diga para onde que é, para a gente separar tudo direitinho, tá bom? Eu já tenho falado desde semana passada da importância do recadastramento de membros aqui na igreja. Nós fizemos um recadastramento em 2019, porque o arquivo anterior havia sido perdido, e nós promovemos esse recadastramento em 2019. Algumas pessoas fizeram, e agora a gente tem colocado todo mês uma lista com o nome dos aniversariantes do mês, e algumas pessoas não estão aparecendo nessa lista. Se você não está aparecendo nessa lista, é porque você não fez o recadastramento de membro, tá bom? Ah, pastor, mas eu sou membro dessa igreja desde a época do pastor Hugo. Sim, eu acredito em você e acredito na sua palavra, só que o arquivo que existia foi perdido. Então, nós não temos mais os dados daquelas pessoas que não se recadastraram em 2019, tá bom? Se esse é o seu caso, procure o diácono Eduardo Marques, pegue com ele o formulário, tá, de cadastro de membro, preencha e devolva para ele, que a gente vai regularizar essa situação. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Irmãos, o último anúncio, já há algum tempo, o Espírito Santo tem tocado o meu coração no sentido de convocar a igreja a uma campanha de jejum e oração. E eu venho relutando, né, falando, Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que é coisa do meu coração? Mas eu vinha sentindo isso no meu coração, esse desejo de convocar a igreja, até que, não sei se foi domingo passado, acho que foi domingo passado, né, uma pessoa que não é da igreja, estava nos visitando, ela chegou para mim e disse, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para o Senhor, e me trouxe a resposta que eu estava esperando. Então, é momento de nós nos unirmos, de nós lutarmos com as armas espirituais, e uma dessas armas é o jejum. Amém? Então, estou convocando toda a igreja para uma semana inteira de jejum e oração, que vai acontecer no dia 28 de novembro, de segunda a sexta-feira. Eu vou estar aqui na igreja, com as portas abertas, de 9 às 10 horas da manhã, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E todos aqueles que desejarem participar desta campanha de jejum e oração estão convidados. Posso ouvir um amém? Então, faça planos, estou anunciando com antecedência, para que você possa se planejar, para que você possa se programar, porque nós vamos estar aqui uma semana inteira, orando, jejuando e clamando a Deus. Ah, pastor, mas vamos orar pelo quê? Quando você chegar no jejum, você vai saber. Quando você estiver aqui no dia, você vai saber pelo que nós vamos estar orando, mas nós vamos clamar ao Senhor. É algo que o Senhor já vinha colocando no meu coração, e como eu disse, eu estava meio relutante, porque eu não gosto de fazer nada que seja da minha cabeça. Eu procuro sempre buscar a confirmação do Senhor. Até que, como eu disse, uma pessoa que estava visitando a igreja, ela já é membro de igreja, já foi membro até da Nova Vida, hoje está em outra igreja, estava me contando um pouquinho da história dela. Não é uma pessoa nova na fé, não é uma pessoa que caiu aqui de paraquedas, é uma pessoa que é conhecida de uma irmã aqui da igreja, e já foi da Nova Vida há muito tempo, e ela, pastor, eu queria falar com o senhor, e me trouxe essa mensagem, e eu vi ali a confirmação de Deus. Então, coloque aí na sua agenda, última semana de novembro, do dia 28 até o dia 2 de dezembro, nós vamos estar orando e jejuando aqui na igreja, é presencial. Nós vamos abrir a igreja todo dia, de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 horas, eu vou estar aqui, e nós vamos estar orando e jejuando, clamando a Deus, para que o Espírito Santo do Senhor se derrame sobre nós. Amém? Então, faça planos
para estar presentes. Eu tenho certeza que Deus vai continuar se movendo neste lugar. Amém? Esses são os nossos anúncios principais. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? É só levantar sua mão. Eu não vou pedir para você ficar de pé, eu não vou chamar você aqui à frente. Só quero entregar uma lembrança, agradecendo a sua visita. Eu sempre insisto, porque às vezes a pessoa fica constrangida, né? Aí, depois que você fala tudo isso, é que a pessoa levanta a mão. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Temos um visitante lá atrás. Que alegria, né, receber aqui na nossa igreja. Quem estiver perto, nos ajude a receber com muito carinho, né? Não vou pedir para você ficar de pé, só levantar o braço que alguém vai chegar até você com uma lembrança, agradecendo a sua visita. Que bom, que Deus seja louvado. Como é que nós recebemos? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos orar. Nós seguimos clamando pela vida do senhor Tadeu, pai da Michele. Continuamos orando pela Sara, filha da Cláudia. Continuamos orando pelo Sérgio, né, esposo da Vânia, que sofreu um acidente de moto. Graças a Deus, a sua recuperação é um milagre de Deus, e está aguardando o resultado de um exame, né, que demora um pouco, para saber se ele vai poder ter alta já do hospital, para a honra e glória do Senhor. Mas continuamos orando por ele, pela Vânia. Recebemos a notícia que o irmão Paulo teve alta também, graças a Deus, né? Estamos orando pelo diácono Eduardo Souza, que testou positivo para a Covid, está em isolamento com a sua família. Coloque ele nas suas orações. E continuamos orando pela nora da Carminha, Daniele, pedindo que o Senhor venha fortalecê-la. Ela que tem estado muito doente, né, e não tem tido nem forças para se alimentar direito. Já foi levada para o hospital, já voltou, enfim. É uma batalha, uma luta espiritual. E nós estamos orando e intercedendo por essas pessoas. E com certeza você também tem um pedido de oração a fazer. Eu vou desligar o microfone e você vai ter a liberdade para dobrar os seus joelhos, para orar ao Senhor. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Faça isso, dobre os seus joelhos, eu também vou dobrar o meu e vamos orar.
Santo Deus e Pai, nós oramos, ó Deus, pois cremos que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos a toda oração que é feita neste lugar. Nós nos dobramos diante de Ti, Senhor, nos submetendo à Tua autoridade, Pai. O Senhor governa sobre céus e terra. E ao dobrarmos os joelhos, dobramos também o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Santo Deus, vem em nosso socorro. Ouve as nossas súplicas e o nosso clamor, ó Pai. Responde, Senhor, o aflito, o cansado, o oprimido, o sobrecarregado, ó Pai. Responde o enfermo, ó Deus. Que haja cura em nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pois sabemos que em Ti está toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor, vem agir no meio do Teu povo. Vem agir no meio da Tua igreja, Pai. Vem recolher as lágrimas, Senhor, que rolam durante toda a noite. A Tua palavra diz que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria virá ao amanhecer, ó Pai. Que venha romper um novo dia, Senhor, que venha trazer a Tua cura e a Tua paz em cada coração aqui presente, ó Deus. Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, porque nós cremos. A nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa fé nos move na Tua direção, ó Pai. Santo Deus, Santo de Israel, vem sobre nós nessa manhã, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Deus te abençoe, você pode se sentar. Vamos passar o momento do ofertório, momento que faz parte do nosso culto a Deus, momento onde o Senhor nos permite abençoar a sua casa. E a partir desse mês, como nós fazemos todos os anos, nós estamos distribuindo 2 envelopes, o envelope normal para dízimos e ofertas, e um segundo envelope que está carimbado com o meu presente de louvor. Nós distribuímos esse envelope sempre nos meses de novembro e dezembro para ajudar com o pagamento das despesas extras de final de ano. Ninguém aqui é obrigado a pegar, mas se Deus tocar no seu coração, se você quiser abençoar a obra de Deus, para que essas portas continuem abertas, nos ajude a honrar esses pagamentos. Amém? Podem passar com os envelopes. Se você precisar do envelope, é só levantar a mão e você vai ter aí os 2 envelopes, um envelope em branco e o meu presente de louvor. As contas, a arte tem a chave Pix, muitos hoje já estão preferindo transferir eletronicamente, direto para as contas da igreja, mas se você ainda deseja utilizar a maquininha, os diáconos estão aí, né? Diácono Dão, Diácono Fernando, é só você levantar a sua mão e um deles vai chegar até você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua fidelidade, que Deus abençoe a tua generosidade, em nome de Jesus, amém? Se você for terminando de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor, quero apertar a sua mão e pedir que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Amém. Vamos ficar de pé. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar e você pode colocar a sua oferta nas salvas também. Se esse é o caso, segure em suas mãos, apresente ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, Pai amado, obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar. Obrigado, Senhor, por aqueles que serão colocados nas salvas também. Te agradecemos pela provisão que o Senhor tem trazido a esta igreja, para que possamos continuar honrando os compromissos da tua casa, Senhor. Abençoa também o teu povo, ó Pai. Traz a provisão a cada lar aqui representado, Senhor. Que não falte o alimento, que não falte o que comer, o que beber e o que vestir, conforme está escrito na tua palavra. Que o Senhor continue sendo a nossa provisão, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar, nós vamos passar as salvas, e enquanto isso, nós vamos louvar o nome do Senhor. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, graças a Deus. Nós estamos falando já há algum tempo sobre a história da igreja. Nós temos trazido este estudo para que a igreja possa aprender um pouquinho sobre o que aconteceu com a igreja do Senhor. A gente tem ali o relato, né, de Atos dos Apóstolos, né, e depois que acaba o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem algumas coisas ainda na carta, nas cartas de Paulo. Mas, e depois disso, né? Como a igreja saiu daquele momento e chegou até os dias de hoje. E o diácono Carlos, né, esteve aqui já trazendo algumas coisas para nós, que muito nos abençoou. E agora o ministro Lucas vai dar continuidade ao estudo. Mas antes, eu quero pedir que você dê uma olhadinha no seu celular, né, porque atrapalha quando você está aqui desenvolvendo um raciocínio e de repente o telefone toca, você não sabe o quanto atrapalha, né? E vamos ter este carinho com eles que estão trazendo este estudo para nós. Dê uma olhadinha no seu celular, vê se ele está no silencioso, né? Você não precisa desligar, mas pelo menos coloque no silencioso para que o estudo possa fluir bem e que você fique atento para você continuar aprendendo sobre a história da igreja. Nós precisamos
conhecer o nosso passado para podermos seguir em frente. Amém? Vem cá, Lucas. Vamos ficar de pé, estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, abençoa o teu servo que vai estar ministrando a palavra nessa manhã. Que o Senhor esteja com ele, Pai, em tudo que ele disser, em tudo que ele falar. Que o teu Espírito o conduza, Senhor, pois nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor seja com todos. Amém? Como é que está o slide aí? Ok? Beleza. Pode colocar já, por favor. O Diácono Carlos deu início a essa série, né, esse estudo sobre a história da igreja. E ele veio falando sobre alguns pontos muito importantes na história. Ele veio tratando sobre o que aconteceu ao longo da história da igreja, né? E chegamos até a era medieval, que foi a última ministração do Diácono Carlos, quando ele falou sobre a era medieval, e falou de pré-reforma. Naquele tempo medieval, onde irmãos nossos começaram a se deparar com algumas situações na igreja, onde entenderam ser completamente fora das Escrituras. E pode passar, por favor, o slide? E aí a gente chega hoje na reforma. E ali tem dois nomes que foram muito importantes até na pré-reforma, como o Diácono Carlos trouxe. E no slide a gente colocou assim, várias pessoas foram usadas por Deus para mostrar os erros da igreja e buscar um retorno às Escrituras. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente hoje é que o pensamento daqueles nossos irmãos não era dividir uma igreja, não era dividir um povo, mas sim trazer de volta, retornar aquilo que o Senhor estabeleceu através de Jesus Cristo e a igreja primitiva. O Diácono Carlos falou de John Rush, que foi um pré-reformador, um irmão que, por questionar essas coisas, ele foi queimado numa fogueira de Bíblias. Jogaram as Bíblias que ele estava pregando, usavam, então acenderam uma fogueira e colocaram ele ali. Um outro irmão também, irmão Savonarola, foi um outro irmão pré-reformador também, que também foi queimado vivo por essa questão. Até que um dia, um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele se depara com um texto que nós vamos ler agora. Abra, por favor, sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1, a partir do versículo 16. Amém? Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o grego. Você pode ler comigo, por favor, o versículo 17? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E quando o irmão Lutero ele se depara com essa leitura, com esse texto aqui de Paulo aos Romanos, algo chama muito a atenção nele. Mas quem era Lutero? Pode passar, por favor. Lutero, como o Diácono Carlos começou a falar, nós estamos falando agora de um período medieval. É importante a gente ressaltar que a reforma ela acontece num período medieval. Então, Lutero era um homem medieval que vivia num tempo medieval. Mas Lutero também era um homem cheio de fraquezas. Ele tinha medo da ira de Deus, porque ele via Deus não como um Senhor e Salvador, mas como um carrasco. Lutero ele tinha medo de Deus porque ele se achava tão pecador que ele falava, olha, qualquer momento Deus vai me matar porque eu sou muito pecador.
Então, por isso também, ele vivia em grande depressão. E além de viver em grande depressão, ele se martirizava por isso e tinha muito medo da morte. Pode passar, Fernandinho. Até que ele é enviado para ser professor na Universidade de Wittenberg. E quando ele chega lá, ele começa a estudar o que ele iria passar, né, para os alunos dele. Ele também começa a pregar lá na capela da igreja de Wittenberg, nas suas aulas, e tinha uma aulinha, vamos dizer assim, separada, onde ele tratava especificamente da Bíblia, mas ele se torna professor de teologia lá em Wittenberg. E como um professor de teologia, ele começa a pregar, a ensinar a Bíblia para os seus alunos, até que ele chegou aqui onde nós lemos agora. Ele se depara com esse versículo que lemos, versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, e aí ele começa a entender algo. Ele começa a entender que ele não precisava ver Deus como um carrasco. Ele começa a entender que ele poderia olhar para Deus como um Senhor, como um Salvador. Por quê? Porque ele entende um ponto muito importante. Se você estiver anotando, pode anotar isso. Justificação pela fé. Um ponto muito importante, que é a virada de chave na história recente da igreja. E quando eu digo história recente, eu digo de 1500 para cá. História da igreja, esse é um ponto de virada muito importante. Pode soltar o primeiro vídeo aí, por favor? Esse vídeo que a gente vai colocar agora, tem 2 filmes no YouTube sobre Lutero e sobre a Reforma. Esse é quando ele se depara com isso e vai questionar, ali no filme trata ele indo questionar ao diretor ali, ao reitor da universidade, e acontece isso aí. Pode soltar. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas. Amém. Esse é um vídeo que retrata bastante ali o que a gente vê na história. Quando Lutero, ele se depara... Pode tirar aí. Quando Lutero, ele se depara com esse versículo, e ele entende que o justo viverá por fé. E aí, como a gente vem falando, né? A intenção não era divisão. E ele, o que ele faz? Como um homem de Deus, ele leva isso até o vigário, que ali era quem ditava o que era falado na universidade, né? E a gente começa a ver um pouco da cultura. Pode colocar o slide de novo, por favor. A gente começa a ver um pouco da cultura, como isso estava enraizado naquele povo medieval, e principalmente também foi tratando do povo da igreja. O que acontece? Eles começavam a ter, e a gente vai ver um pouco mais à frente, alguns problemas da igreja da época, eles tinham muito em mente essa questão da justificação por obras. Nada parecido com o que a gente vê hoje por aí, né? Ou seja, você precisa fazer algo
para merecer o céu. Isso que era pregado. E Lutero se depara com isso aqui e fala, não, Cristo fez algo para que eu possa crer e então merecer o céu. Então ir para o céu por merecimento de Cristo, melhor falando. E a partir desse ponto, Lutero ele passa a ter convicção da sua própria salvação e entende os problemas da igreja. E quando ele passa a ter essa convicção, a história conta que ele deixa de ser um homem já com medo da morte, ele passa a ver o Senhor, passa a ver a Deus como Senhor, como Salvador e não mais como um carrasco. Ele passa a viver por fé, porque ele entende que qual era o problema ali? É que, imagine você, um ser humano pecador como nós, e você todo dia acordar com uma pressão de hoje eu não posso errar em nada na minha vida, porque senão estou perdido. Isso é o que a igreja ensinava, ou seja, os méritos da salvação eram do ser humano, além das indulgências, que é algo que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, quando Lutero ele se depara que, na verdade, os méritos da salvação foi em Cristo, e por isso ele pode descansar em Cristo, ele começa a ver o Evangelho, começa a ver a igreja, ele começa a ver Deus de uma forma diferente. Até que ele enxerga alguns problemas na igreja, através do Espírito Santo. Pode passar, por favor. E aí são problemas seríssimos que aconteciam na igreja da época. Eles tinham o Papa como autoridade máxima. Lembrando aqui que a gente está falando, não existia ainda, tá, meus irmãos, essa divisão de Igreja Católica Romana e Igreja Evangélica. Apenas existia uma igreja. Cristo sobe aos céus, institui a igreja através dos seus apóstolos, que repassam o ensinamento, e ao longo da história se vai repassando. E aí o que acontece é que essa igreja que Cristo fundou na sua ressurreição, ela estava num caminho que Cristo deixou, até que uma hora ela começa a se desviar daquele caminho. E aí se desvia um pouquinho. Só que daqui a pouco não tem mais nada a ver com aquilo que o Senhor deixou. E esses pontos de desvio eram esses aí. O Papa como autoridade máxima. Ou seja, a palavra final não era da Bíblia. Se você tinha alguma dúvida, se algum irmão tivesse alguma situação, você levasse até a igreja, eles não iam consultar apenas o que a Bíblia dizia. Eles até viam o que a Bíblia dizia. Por que diz lá sobre isso aí? Ah, fala tal coisa. Mas o que o Papa diz sobre isso? Se fosse divergente, isso aqui não serviria. A palavra do Papa era a palavra final, de autoridade máxima sobre tudo o que acontecia na igreja. O outro problema era a justificação por obras, como nós estamos falando. Eles tinha esse julgo sobre as pessoas de que a justificação era apenas por obras. Ou seja, eu preciso fazer algo para merecer ser salvo. A necessidade de perdão do Papa, ou seja, para eu ser perdoado dos meus pecados, eu preciso que o Papa me perdoe. E como que era feito esse perdão? Através da venda de indulgência. O que era a indulgência, o que era a venda de indulgências na época? Uma pessoa já falecida ou uma pessoa ainda viva, você ia lá, poxa, perdi um parente, eu vou lá na igreja e chegava ao padre e tinham também os vendedores de indulgências nas ruas. Olha, poxa, tem um ente querido que faleceu, mas eu não sei, a gente não sabe para onde foi. E na época, o ensino era de que esse ente querido teria ido, o morto ele teria ido para o purgatório. Como que ele faz para sair do purgatório? O purgatório era uma espécie de, você deve ter ouvido falar sobre isso, era uma espécie de sala de espera. E aí, qual consultório você vai entrar? O céu ou o inferno? O que dizia isso era a indulgência. Se você fosse lá e comprasse uma indulgência para salvar a alma daquele seu ente querido, ou a sua própria alma numa futura morte, aí sim você teria o perdão do Papa, então a salvação. E tem uma frase, isso ficou muito nítido, e o próprio Lutero ele fica revoltado com isso, quando ele
vai visitar Roma. Nós estamos falando de um monge alemão, uma igreja na Alemanha, que ele vai visitar Roma, a sede, né, da igreja romana, da igreja que se tornou depois católica romana. E aí ele se depara com um homem, João Tetzel, vendendo indulgências. E o que esse homem falava era o seguinte, você pode ver aí também no slide comigo. Cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. Ou seja, cada vez que alguém dá um dinheiro, você compra a salvação dessa pessoa que está no purgatório. E aí, Lutero fala, não, espera aí. Tudo isso que eu leio na palavra não é o que pode acontecer. Isso não tá certo. Está conflitando com a palavra de Deus. E a partir daí, ele escreve um documento. Na sua volta para a Alemanha, ele começa a escrever um documento chamado... Ele escreve as 95 teses. Ou seja, resoluções, afirmações acerca do Evangelho. Ele vai para a palavra e um teólogo, um professor de teologia, um homem que estudava com muita devoção e piedade a palavra de Deus, ele começa a se deparar na palavra com algumas situações que ele fala, não, está errado, então eu vou escrever aqui o que é o certo, o que a palavra diz sobre isso. E o que ele faz? Pega esse documento, vai lá para a porta da igreja do Castelo de Wittenberg, onde ele era professor de teologia na universidade, e prega um documento. Esse ato de pregar um documento era ele falando com o povo. Antigamente, quando você ia dar algum aviso à cidade, ia dar algum aviso a alguma classe, seja a classe acadêmica, seja a classe popular, você estivesse chamando alguém para um embate mesmo acadêmico, uma conversa, se colocava na porta da igreja, que era sempre no local central da cidade. E ele pega essas 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, ele prega, literalmente prega, coloca lá na porta esse documento com as 95 teses. Esse documento continha críticas profundas à liderança, críticas muito enfáticas ao Papa, ao clero, aos padres, à venda de indulgência e tudo aquilo que ele via como errado na igreja. E o propósito, como nós estamos falando, não era dividir a igreja, mas era ter um debate sério, sabe? Você conversar. Às vezes, quando você tem um problema para você resolver, você tem uma divergência de opinião, a melhor coisa não é você simplesmente sair debatendo. Você tá, como pessoas maduras, a gente senta, conversa para tentar chegar... Olha, às vezes a gente não concorda, mas você vai ter uma conversa séria. E era isso que Lutero queria. Uma conversa tranquila, com os outros professores de teologia, porque também não era afrontar o Papa, ele não queria afrontar o líder da igreja, porque até então o Papa era o líder da igreja. Não era uma afronta, era falar assim, gente, vocês que são meus pares, vamos conversar. E talvez eu acredito que ele pudesse pensar, porque a Bíblia diz isso, eu estou interpretando isso, será que eu estou errado? Será que... Aí ele, com certeza, ele sabia de outras pessoas também que pensavam, a gente vai ver um pouco mais à frente, que também tinham outras pessoas junto com ele. Ele fala, pô, não é possível que a gente está lendo isso aqui errado. E ele chama para um debate sério, só que isso não é bem recebido pela igreja. O Papa ele tem acesso a esse anúncio, a essas 95 teses, e ele se sente ofendido. Se sente ofendido principalmente porque Lutero traz algumas coisas. Pode passar lá, Fernandinho, que a gente vai ver agora. Trouxe 3 teses dessas 95. A primeira que eu trouxe é a tese 32, que diz assim, irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza da sua salvação mediante indulgências. E quando ele fala isso, quando ele fala que quem tem a certeza da salvação pelas indulgências, que essas pessoas vão para o inferno, ele está batendo, está criticando o modo de agir da igreja daquela época. Uma outra tese é, todo cristão, a tese 36, todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados tem pleno perdão, mesmo sem indulgências. E aí o que acontece? Por que Lutero fala muito dessas indulgências e por que isso é algo que mexe tanto com a liderança da igreja? À época,
eles estavam fazendo uma construção de uma nova catedral em Roma. E essa construção de uma nova catedral em Roma dependia de quê? Dinheiro. E o dinheiro vinha da onde? Da indulgência. Porque se eu falo para uma pessoa, olha, se você der esse dinheiro, você vai ser salvo. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, não conseguiam ler a Bíblia, o que elas faziam? Iam lá, toma, para ser salvo? Toma. Não tem quem ensine o certo, ensinavam apenas o errado, toma. Dê o seu dinheiro que você vai ser abençoado. Ninguém nunca ouviu isso por aí fora não, né? Ou seja, com isso também a gente infelizmente vê que a história se repete. As coisas que aconteciam na época, volta e meia a gente vê pipocando por aí em nossos dias, o que é muito triste. E aí tem a tese 62. Para mim, assim, algo... Toda vez que eu leio essa tese, é algo marcante, assim, porque mostra o que de fato era a intenção de Lutero com tudo isso. E ele fala assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. E a intenção dele é essa, é resgatar o tesouro da igreja, é resgatar aquilo que a igreja havia perdido, que a liderança da igreja havia deixado de lado, que era o santo evangelho da graça e da glória de Deus. Pode passar, Fernandinho, por favor. E aí falamos que isso não foi muito bem recebido e coisas começam a acontecer, né? O Papa, ele de pronto ordena para que Lutero se retrate. Que ele escrevesse, primeiro, a retratação dele seria escrever ali a mesma coisa, pedindo desculpas e negando todas as teses, e pregar lá como ele fez com as 95 teses. Só que aí Lutero, ele recebe essa decisão do Papa, esse informativo do Papa, através de uma bula, né? O que talvez seria para a gente hoje uma carta, uma espécie de carta. Só que quando ele recebe isso e lê, ele simplesmente queima na frente de todo mundo. Ou seja, ele decidiu não se render àquilo que era contrário à Bíblia. Ele fala, não, o que a Bíblia diz é isso, vocês podem dizer o que for, está indo contra a Bíblia, e ele queima a bula papal na frente das pessoas. E aí, um tempo passa e ele é levado a julgamento. Lutero é chamado agora a se retratar, não mais por escrita, mas por fala, no julgamento diante de toda a liderança da igreja. E aí acontece algo em 1521, que é chamado Dieta de Worms, que foi o julgamento de Lutero. E aí, todo o império, né, porque a igreja na época não era separada do Estado. Então, todo o império está ali à frente, o rei, enfim, todo mundo ali. E Lutero, pode colocar o segundo vídeo, por favor? Ele fala isso aí, na frente de toda a igreja e todo o império. O vídeo que a gente vai ver agora. E eu digo agora, se falei mal, que se testemunhem contra mim. Martinho Lutero não respondeu a pergunta. Responda simplesmente. Vai retratar-se ou não vai? Querem uma resposta simples? Aqui está. A não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa ou Concílio que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a consciência não é nem certo, nem seguro. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou,
E assim será. Que Deus me ajude. Amém. Amém. Então, quando ele é chamado à frente de todo o império, você vê ali que tem uma figura, o filme retrata isso, né? Ele simplesmente fala isso. Ou seja, ele está falando assim, olha, se vocês me mostrarem pela Bíblia e não simplesmente pela palavra de vocês que eu estou errado, eu nego tudo agora. Agora, se não me mostrar, é porque a Bíblia está correta e, como ele fala, né, minha consciência está cativa à palavra de Deus. E com isso, Lutero é expulso. Tratam Lutero como, na época, um revolucionário, enfim, até que colocam nele a taxa de protestante. É daí que surge a Igreja Protestante. E ele é condenado à morte por não renegar seus ensinos bíblicos. Só que aí acontece algo. Ele tinha um amigo chamado Frederico III, e esse amigo, ele fala, não vou deixar Lutero morrer. Ele simula um sequestro, eles sequestram Lutero, e ele leva Lutero para um castelo, para um outro castelo, em outro lugar, e aí ele fica por um tempo, e como ele não tinha mais, vamos dizer assim, nada para fazer naquele lugar, porque se ele pisasse na rua ele ia ser morto, ele fica escondido e fazia o que ele sabia fazer, estudar a Bíblia. E nesse estudo da Bíblia, ele começa a pensar que as pessoas também deveriam ter acesso a isso. Porque naquela época a missa ela era toda em latim, ninguém entendia nada, só dizia amém no final. Ele falava, não, está errado, as pessoas precisam ter a Bíblia na sua própria língua. E ele começa e termina, né, dentro desse castelo, a tradução da Bíblia para a língua original daquela época, onde ele vivia, que era a Alemanha. Então ele traduz a Bíblia para o alemão. E aí tem algo muito importante na divulgação da Bíblia, que foi a prensa de Gutenberg. E essa prensa ela foi feita, né, dizem que é a primeira prensa da história, e ela foi feita por Gutenberg, que quando ele se depara com essa questão de Lutero, ele também cria, assim como Lutero, fala, não, vamos espalhar, e começa a imprimir ali e fazer várias e várias cópias da Bíblia e começa a distribuir, e na época a igreja não sabia de onde vinha aquilo e todo mundo ficava preocupado como esse povo está tendo acesso à Bíblia e tudo mais. E aí o resto, pela misericórdia do Senhor, nós temos hoje a Bíblia em nossa língua por conta de Deus ter usado o nosso irmão Martinho Lutero nessa época. E aí tem um resumo do que Lutero cria, de qual era o intuito de Lutero, do que Lutero queria que a igreja tivesse noção e crença, né? Que são os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, que é somente a fé, ou seja, a justificação do homem, ela é pela fé somente. Sola Escritura, ou seja, a única regra de fé e prática da igreja não é o Papa, não é o homem, é a Escritura. Solos Christus, ou seja, somente Cristo. Cristo é suficiente. Não existe, Jesus e mais alguma coisa. Não, Cristo é suficiente para a igreja, para a nossa salvação. Sola gratia, somente a graça. A salvação, ela é mérito único, exclusivamente de Cristo. Pela graça, como Paulo vai dizer lá em Efésios 2. E só lhe deu glória, glória somente a Deus. A igreja, ela existe. O ser humano existe para a glória de Deus. E a nossa salvação, de ponta a ponta, do início ao fim, realizada e confirmada por Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. E é isso que o nosso irmão traz à luz da igreja naquela época. E aí tinha um outro irmão também muito importante para a história, que estava junto com Lutero, que era o Ulrico Zwinglio.
Eu vou ter que ler aqui que está pequeno lá, né? Zwingli era padre e capelão suíço. Ele nasceu em 1484, morreu em 1531. Ele pregava contra as revoltas, as cruzadas. Diácono Carlos falou sobre isso aqui. Se você não lembra, volta lá no YouTube, que tem a mensagem do Diácono Carlos falando sobre as cruzadas, as revoltas à época. E ele era um pacifista, né? Ele falava que as cruzadas não eram algo legal. Ele rejeitava tudo que não estava na Bíblia, assim como Lutero. Ele era amigo de Lutero, se tornou amigo de Lutero. E com isso ele chega às mesmas conclusões que Lutero. Ele ainda não conhecia, chega às mesmas conclusões, conhece Lutero, as ideias batem, se tornam amigos. Só que teve uma divergência, que foi em relação à Santa Ceia. Zwingli, ele cria na ceia como um memorial. E Lutero ele cria na ceia. Lutero ainda um homem medieval, né? A igreja católica muito dentro dele ainda. Ele ainda cria na Santa Ceia como consubstanciação. O que é isso? É como se o pão e o suco de uva se tornassem o próprio corpo de Cristo. Lutero cria dessa maneira. Já Zwingli falava, olha, não, é um memorial, a gente faz em memória de Cristo. Assim como Calvino e outros que vêm logo depois. Pode voltar, só para ler o último ali. E ele convenceu os cidadãos de Zurique a expulsarem os vendedores de indulgência. Ou seja, Lutero na Alemanha, em Wittenberg, Zwingli em Zurique. Ou seja, duas pessoas, um tempo parecido, em dois locais diferentes. Isso só pode ser a mão do Senhor. Aí sim, pode passar. João Calvino. Calvino nasceu em 1509, morreu em 1564. João Calvino era teólogo, escritor e jurista. Ele era um francês, ele era um intelectual da época. Calvino ele tinha como objetivo de vida estudar e produzir conteúdos sobre as Escrituras. Tanto que desses que a gente está falando, até hoje, o que você mais vai ver livros escritos é João Calvino. Se você jogar aí no Google, botar Calvino, você vai ver muitos e muitos livros de Calvino, de todos esses reformadores, foi o que mais escreveu livros. E todos eles chamados da ordem agostiniana, ou seja, muito baseados também nos ensinos de Agostinho de Hipona, que nosso diácono Carlos também já trouxe. Em 1536 acontece algo muito importante. Ele escreve um resumo da fé cristã, que ele chama de Institutas da Religião Cristã. Está disponível até hoje. Se você puder, depois procure algo sobre. Eu trouxe aqui, depois a gente vai ver alguns pontos, um resumo dessas institutas. Se você puder, leia, busque sobre isso, que é bem interessante. E aí, a partir de então, é criada a doutrina reformada protestante. Ou seja, Lutero foi aquele que, vamos dizer assim, brigou, assim como os Zwingli, eles brigam, a coisa acontece, e aí Calvino já é aquele que pega as ideias de Lutero, de Zwingli, de John Hus, desses reformadores, e começa a sistematizar, ou seja, começa a colocar em ordem, em papel, começa a colocar em livro, começa a escrever sobre aquilo, começa a fazer algo mais acessível ao povo. E ele se torna líder da igreja em Genebra, mesmo contra a vontade dele, logo depois ele se torna líder da igreja em Genebra. Pode passar. E alguns destaques das institutas da religião cristã. São 4 livros. No livro 1, ele trata sobre o conhecimento de Deus, através das Escrituras, o que é crucial para o cristão. No livro 2, a lei de Deus não foi dada para restringir, mas para alimentar a esperança de salvação. Ou seja, aquele conceito de que a lei, ela simplesmente não deixa de existir, a lei mosaica, mas ela é um padrão que Deus instituiu, que serve para olharmos e então nos apontar para Cristo e nos caminhar para a fé, para a salvação. Livro 3, ele trata de fé, arrependimento
vida cristã, justificação pela fé, liberdade cristã, predestinação e ressurreição final. Aqui ele é baseado no livro de Efésios e ele trata sobre isso no livro 3. No livro 4, ele trata da organização da igreja e sacramentos, ou seja, ele traz a questão mais sistematizada, né, de louvores, de leitura da palavra no culto público, de santa ceia, de batismo, e ele começa a sistematizar isso. Muitas das coisas que a gente vê hoje em todas as igrejas cristãs tem muito influência daquilo que esses nossos irmãos fizeram. Calvino é um que influenciou bastante também nisso. O modo de culto, a liturgia de culto, sabe? A gente chegar ao pastor, aí abre o culto, louvor, aí tem anúncio, oração, oferta, tem dias que tem batismo, santa ceia, tudo isso é muito influenciado pelos escritos de Calvino. Você pode passar, por favor. Até que chega um momento na história onde outros irmãos nossos, eles olham e falam assim, olha, Lutero fez o correto, ok, mas foi muito brando. Tinha que ser mais radical. E aí surgem os anabatistas. Em 1525, eles são organizados e conhecidos como anabatistas. Como eu falei, eles achavam que a reforma foi branda demais, achavam que a coisa tinha que ser mais enérgica, sabe? Que tinha que expulsar o Papa e todo mundo da igreja e pronto. Eles defendiam a ruptura total da igreja com a sociedade, ou seja, separação total entre igreja e Estado. Eles acreditavam também que o modo para a igreja se manter fiel era ser perseguida. Então eles criam e desejavam perseguição sobre a igreja, porque eles achavam que assim a igreja avançaria. Pregavam rebatismo, ou seja, na época, né, só existia o batismo católico, o batismo que hoje nós conhecemos como batismo católico. Se foi batizado, você tem que ser batizado. Hoje em dia é como se você foi batizado na nova vida, se vai para uma outra igreja dessa linha, você tem que ser rebatizado, porque o batismo da nova vida não é o mesmo que o batismo que a gente tem aqui, como se fosse isso basicamente. E aí eles tanto buscaram que foram duramente perseguidos. Mas foram irmãos nossos também na fé em Cristo Jesus, que daí a coisa começa também a caminhar um pouco mais em outras vertentes. Pode passar, Fernandinho. Um ponto também aqui na história de um outro homem muito importante para a história da igreja é Armínio. Jacó Armínio, ele nasce em 1560 e ele morre em 1609. Ele foi professor e teólogo holandês. E ele foi aluno de Calvino na Universidade de Genebra. Ele cria basicamente diversas coisas como Calvino. Só que ele entende, surge com umas novas interpretações da Bíblia, e ele começa a divergir de algumas situações, e mais à frente isso fica conhecido como remonstrância. Ou seja, foi um documento que ele escreve 5 pontos que ele acreditava ser cruciais para a igreja. Esses 5 pontos são livre-arbítrio, ou seja, ele dizia que o homem tem livre acesso de escolha a aceitar ou não o evangelho da salvação, simplesmente por sua vontade. Eleição condicional, ou seja, ele cria na eleição, assim como Calvino, cria na predestinação, assim como Calvino, de que Deus elegeu, lá como Paulo diz em Efésios, antes da fundação do mundo, só que ele cria diferente. Ele crê que Deus elegeu aqueles que Deus sabia que iriam aceitá-lo. Ou seja, Armínio ele olha para a palavra, ele entende que Deus olhou para o futuro e viu, olha, aqueles vão me aceitar, então vou escolhê-los já, porque eu sei que lá na frente eles vão me escolher. Expiação universal. Só beber uma água aqui, gente. Ou seja, ele crê que o ser humano, todo ser humano, que o evangelho ele foi aberto a todos, no sentido de que quando Jesus morre por todos incondicionalmente, independente daqueles que vão crer ou não, mas alguns vão escolher crer.
ele crê na graça resistível, ou seja, ele crê que o ser humano pode simplesmente resistir ao chamado e ao arrependimento. Ou seja, Deus chama, mas ele crê, essa doutrina que hoje é conhecido como arminianismo, crê que o ser humano pode resistir ao chamado de Deus, do Evangelho. E na perda da salvação, que é o quinto ponto. Ele crê que a salvação ela pode ser perdida, já que ela é uma condição de escolha do ser humano. Então, crê que o ser humano escolheu, ele vai ser salvo. Porém, se mais à frente ele não escolher mais aquilo, ele pode perder essa salvação. E aí acontece algo que também marca a história da igreja em 1618. Você vê que a gente vai caminhando. A gente começou lá em 1515 e 17, foi passando e já está em 1618. E acontece o Sínodo de Dort, que foi uma assembleia onde irmãos calvinistas reformados, ou seja, alunos de Calvino, eles criam uma confissão de fé para ir de contraponto àquilo que os alunos de Armínio haviam falado. E esse documento ficou conhecido como Tulip. São 5 pontos. Esses 5 pontos são: depravação total, crer que o ser humano é pecador e não pode, por si mesmo, não tem forças para chegar até Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa. O segundo ponto é a eleição incondicional. A gente lembra que o Armínio dizia, os alunos de Armínio diziam que Deus escolheu aqueles que ele previu que iriam aceitar. Já os alunos de Calvino, não. Deus escolheu aqueles que ele faria aceitar. Um trata mais, aqui eles entendem que a soberania de Deus é dessa forma. Ponto 3. Expiação está condicional ali, mas, perdão, é expiação limitada, tá? Perdão, é expiação limitada. A expiação limitada crê que Deus, que quando ele envia Jesus para morrer e salvar, ele envia Jesus para morrer e salvar aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, segundo a própria vontade de Deus. Ponto 4, graça irresistível. Ou seja, diferente de Armínio, dos arminianos, aqui os calvinistas, eles acreditam que a graça não pode ser resistida. Se Deus tem um propósito, eles creem que se Deus tem um propósito na vida da pessoa e Deus vai chamar aquela pessoa ao arrependimento, a pessoa não tem como um ser humano pecaminoso resistir à vontade de Deus. E também o último ponto, que é a perseveração dos santos. Esse acho que é o ponto que gera... Isso gera muita polêmica. A gente não vai entrar em polêmica, tá, gente? Só vai falar e passar batido, porque se é histórico, não sou eu que vou resolver essa situação, pelo amor de Deus. A igreja está aí há mais de, 400 anos discutindo isso. Não é o Lucas que vai resolver, né? Perseverança dos santos diz o seguinte: Deus é soberano e sua vontade não pode ser frustrada. Ou seja, nem o ser humano, nem outro ser vivo, nem nada pode mudar a vontade de Deus. Sendo assim, aqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo, esses vão seguir até o final. Creio até que pode acontecer, e aí tem uma divisão de desvio e apostasia, né? Os calvinistas acreditam que, por um momento, o ser humano, o cristão, ele pode desanimar, mas isso não é questão de perda de salvação. Agora, a apostasia, ou seja, rejeitar os ensinos de Cristo, é sinal de apostasia. E isso, de acordo com a doutrina calvinista, tá, gente? Diz que essa pessoa que apostatou nunca creu firmemente no Evangelho. Se ele vai... E aí é um ponto que, só para sintetizar aqui, não quer dizer que eu não estou trazendo um está certo, o outro está errado, tá? Estou trazendo o que a história diz e cada um vai ter talvez a sua preferência teológica, vai se identificar com um ou com o outro, e está tudo certo, está tudo certo. Agora, tem uma coisa que acontece ao longo da história que é muito ruim, e no Brasil aconteceu isso. E a gente vai caminhando para o fim.
acontece algo no Brasil muito ruim. Quando pegam uma dessas doutrinas, no caso do calvinismo, essa questão de eleição e perseverança dos santos, e tratam de uma maneira completamente supérflua. Provavelmente você já ouviu assim, olha, alguém falando não, porque quando fala que uma vez salvo para sempre salvo, quer dizer que a pessoa pode fazer o que quiser da vida, que ainda assim ela está salva, afinal de contas já está salva, né? Foi eleita. Com certeza você já ouviu alguém falando isso por aí. Isso é um ensino errado, é uma deturpação dos ensinos de Calvino. E no Brasil aconteceu isso com uma igreja bem famosa da mídia que fez algo parecido. O que, na verdade, os ensinos de Calvino queriam dizer era o seguinte: eu só consigo crer porque sou salvo. Logo, se eu sou salvo, eu vou buscar viver como um salvo. Logo, eu vou fugir do pecado. Ou seja, eu não vou viver de qualquer maneira porque eu sou salvo. Não vou me jogar na frente do trem, porque se eu morrer... Não é isso. Não vou fazer o que quiser da vida. Não, é o contrário. Por eu ser salvo, por eu ter entendido que Deus me chamou, teve misericórdia da minha vida, da vida da sua igreja, eu vou buscar fugir do pecado. Eu vou buscar viver como um cidadão do reino de Deus. E aí vem nossos irmãos puritanos. E aí foi uma outra ramificação, um pouco mais à frente, de grupo de irmãos ingleses. Aí já o que acontece, a gente já passeou, né? Estamos rodando o mundo aqui. A gente já foi na Alemanha, já foi na Suíça, já foi em Roma, já rodamos. Holanda, França, agora a gente está na Inglaterra. Aí para você que nunca fez uma viagem no mundo, igual a mim, a gente está viajando. Chegamos na Inglaterra. Igreja anglicana, ou seja, a igreja dominada pela realeza, né? A igreja que era conduzida ali pela realeza. Também uma igreja cristã. E aí esses irmãos, eles entendem que precisava ter uma reforma também na igreja anglicana. Ou seja, aquilo que acontece lá em 1517, se consolida em 1517, começou a ter reverberação ao longo da história. E aí, nessa época, esses irmãos, eles pregavam a pureza total e separação do mundo. Ou seja, é quando se cria aquela questão de isso é do mundo, isso é santo, o sagrado, divisão entre o sagrado e o profano. Esses irmãos, eles pregavam, e tem até hoje, né, eles pregam a guarda do sábado. Eles pregam que o sábado é o dia do Senhor e por isso deve ser guardado. Aquela questão de sexta-feira, depois das 18, não faz mais nada, só volta a fazer no domingo. Eles entendem que o dia do Senhor é o sábado. E eles entram em conflito com o rei James e com a igreja anglicana. E aí, quando eles entram nesse conflito, algo acontece. Eles faziam parte do parlamento. Quando eles fazem parte do parlamento, eles falam, olha, o rei, a gente está no parlamento, vamos pressionar esse cara. E é o que acontece. Vou passar, Fernandinho. Quando eles começam a pressionar, em 1643, acontece uma reunião chamada Assembleia de Westminster. Ou seja, a coisa foi levada para a formalidade. E aí os puritanos, eles ganharam relevância e influência na Inglaterra, e por isso, por estarem no parlamento e serem contrários, como a gente está vendo ali, ao modelo episcopal da igreja anglicana, o estilo de governo, o modo de governo da igreja, eles criam uma confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, que são 3 livros, vamos dizer assim. Tem o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e também as breves resoluções. Mas os mais famosos, mais usados até hoje são esses 2, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. A gente ouviu alguém falando assim, Batista. Tem, de fato, Batista, Igreja Presbiteriana, igrejas históricas, assim, mas tem esses catecismos, essa confissão de fé como base para ser coordenado, vamos dizer assim. Aí eles se revoltam, e nessa revolta, no meio dos puritanos, surgem os batistas, ou seja, a Igreja Batista. E além da Igreja Batista, outras denominações,
Os alunos de Calvino criam a igreja presbiteriana, tem a igreja batista, a gente já ouviu a igreja anabatista, e aí a coisa começa a acontecer, a gente vai ver agora, a partir talvez do próximo, os desdobramentos disso aí. Amém. Tem mais algum slide? Acho que não. Acabou. Meus irmãos, isso aqui é um brevíssimo resumo da história. E por que trazer isso? Porque nós que somos cristãos, nós precisamos entender do que a gente faz parte. Por que eu estou aqui sentado nesse banco, ouvindo o pastor falar todo domingo? Por que eu louvo, levanto minhas mãos? Por que eu participo da ceia? Por que eu digo que eu sou cristão? Só porque meu pai me ensinou? Só porque alguém me ensinou e eu fiz? Tá, ok. Mas o que aconteceu ao longo da história? Como eu cheguei? Por que a igreja se reúne num templo? Ou seja, pela misericórdia de Deus, a gente está conseguindo, desde o primeiro dia lá do Diácono Carlos, a gente está conseguindo trazer essa questão. Eu esqueci o nome agora do pensador que disse isso, me perdoe, você deve ter ouvido isso bastante já, que diz que o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros anteriores. Isso é verdade. Se a gente não conhece a nossa história, eu tenho certeza que quando a gente falou de alguns erros da igreja na época, de alguns pontos você falou assim, caramba, eu já vi isso. Pô, mas eu vejo isso hoje, 2022. Pô, 1500, 2022. Muitos erros continuam sendo cometidos. Sabe por quê? Porque somos seres humanos, somos pessoas. Mas qual é o nosso papel como igreja que quer buscar se santificar e buscar ser mais próximo daquilo que o Senhor institui para a gente? Conhecer a história, não repetir os erros, e ver o que esses irmãos fizeram, que foi o correto, e buscar repetir o que eles fizeram. Então, a gente vai dar continuidade depois, mas eu quero trazer aqui 5 pontos, e não foi de propósito 5 pontos, mas 5 pontos para resumir o que nós vimos hoje, vamos dizer assim. Vimos alguns erros da igreja, justificação por obras e salvação por indulgências. Então a gente precisa sair daqui hoje entendendo e lembrando que, tenho certeza que você já sabe isso, é só para a gente relembrar, tá, gente? Que a salvação ela é pela graça. Primeiro ponto. Não é pelo dinheiro que você tem, que eu tenho, não é pelo cargo que nós temos na igreja, não é pela nossa posição social, não é por aquilo que a gente pode fazer, não é por nossa influência, é pela graça. Cristo já fez isso por nós na cruz. E o segundo ponto é, a fé é suficiente, ou seja, a fé de que Cristo fez isso na cruz é suficiente para que nós possamos ter a nossa certeza de salvação. Se você ainda pensa, poxa, será? Lembre do que Cristo fez na cruz e pense, não, eu tenho certeza, porque não dependeu de mim, foi Cristo que fez na cruz. Então, a fé é suficiente para termos certeza da salvação. 3. A palavra de Deus deve ser amada por nós, Igreja do Senhor. Precisamos ter a palavra, assim como esses irmãos tiveram, como regra de fé e prática. Tudo que fizermos tem que estar pautado na palavra de Deus. 4. Cristo é a única fonte de graça e a salvação não está em nada que podemos fazer. Cristo somente, Ele é a única fonte de vida. Ele é o único que pode nos levar aos céus. E 5. Deus rege a história para a sua glória. Se talvez a gente pense que, poxa, mas está acontecendo tal coisa que eu, não concordo, acho que isso vai ser ruim, eu estou vendo tal coisa, enfim. Lembre-se, meus irmãos, Deus rege a história. O pastor André já trouxe aqui que Deus não fica simplesmente intervindo na história, né? Mas Ele escreve, Ele rege a história. Deus não é aquele que muitos pintam, né? Um senhor barbudo sentado, caramba, aconteceu isso, vou ter que ir lá resolver. Não, Deus é o nosso soberano Senhor. Deus ele está sentado acima de tudo, Ele está sentado no trono, em sublime graça, e Ele, por ser soberano, Ele rege a história. Então, todas as vezes que nós olharmos para a igreja, para a sociedade, para a vida,
e pensarmos, isso está dando errado, será que... É claro, a gente vai ficar angustiado, isso é normal. Mas lembre-se, Deus não perdeu a mão. Ele continua regendo a história e tudo está acontecendo de acordo com o que Ele quer. Ponto. É isso que Deus tem para nós. Meus irmãos, eu peço que você curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, graças te damos, Pai, pela história que o Senhor conduziu até aqui. Nos ajude, Senhor, a mantermos vivo em nós a chama que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. Que nós não perdamos, Senhor, nós não possamos perder aquilo que temos em nós de essência, que é Cristo, Senhor. Que nós possamos olhar para a Tua palavra e ter amor, zelo por ela, Senhor. Nos dê a cada dia fome da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter certeza da nossa salvação em Ti, Senhor. Que nós possamos entender que tudo que somos, nada importa. Nada importa se não sermos Teus filhos, Senhor, salvos e remidos no sangue de Cristo na cruz, Pai. Muito obrigado, Senhor. Dê-nos essa certeza a cada dia, Senhor. Nos afaste, Senhor, das heresias, nos afaste, Senhor, daquilo que não provém de Ti. Nos afaste, Senhor, de ir contra a Tua palavra, Senhor. Que como cristãos, Pai, quando em nosso coração, quando em nossa vida tivermos algo para decidir entre a Tua palavra e qualquer outra coisa, entre Cristo e qualquer outra coisa, que a Tua palavra, que Cristo, sejam suficientes para nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos mantenha firmes nos Teus caminhos, porque somos seres humanos, Pai. E se depender de nós, Senhor, nós estamos perdidos, porque somos pecadores. Mas o Senhor é tudo em todos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô? Amém. Que Deus seja louvado. Amém, irmãos? Muito bom. Eu agradeço a Deus pela vida do Carlos e do Lucas, né? Eu os chamei para esse projeto, porque, na verdade, foi o projeto final deles de seminário, né? Eles fizeram um trabalho como seu projeto final de seminário sobre a história da igreja, e quando eles me vieram mostrar o trabalho, né, antes de entregar, e eu tive a oportunidade de ler. Eu falei, poxa, ficou muito bom, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. E por isso eu os convidei para trazer este assunto para a igreja, né? Eles que já estão com esse conhecimento e com esse trabalho que fizeram para entregar no seu seminário. Por isso eu os convidei a trazer, a compartilhar conosco essa informação. E é importante, irmãos, nós sabemos um pouquinho a respeito da história da igreja. Precisamos entender quem nós somos. E todos esses homens que foram usados por Deus, né, para começar a reforma e para continuar o trabalho da reforma, porque, na verdade, a partir da reforma protestante começa uma era de muitos debates, né? E, na verdade, todos esses homens foram expositores de Paulo. Você vai encontrar tudo isso nas cartas de Paulo, principalmente na carta de Paulo aos Efésios, né? E eu já fui muitas vezes questionado, pastor, qual é a sua posição? A minha posição é Cristo, a minha posição é a Bíblia, mas nós somos uma igreja reformada, carismática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós cremos nas doutrinas da graça que foram trazidas pela reforma protestante, e nós cremos na continuidade dos dons do Espírito Santo. Então, cremos sim na eleição de Deus, cremos que a salvação é uma livre escolha de Deus e não do homem. Cremos sim que a obra que Deus começou em nossa vida, Ele há de completá-la. E tudo isso foi dito por Paulo. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para quê?
para terminá-la. Então, na verdade, tudo isso são exposições de Paulo. Houveram, sim, homens que, infelizmente, trouxeram ensinamentos errados, que trouxeram distorções a respeito das doutrinas da graça, né? E, consequentemente, dos que vieram depois, mas isso não muda o ensinamento da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu creio diferente. Você tem toda a liberdade para crer diferente, amém? Você tem toda a liberdade para isso, mas como eu já disse para alguns, para mim é uma tortura muito grande viver como se a qualquer momento eu pudesse perder a minha salvação. Porque quem não crê nas doutrinas da graça, crê no outro ponto que o Lucas trouxe aqui, que é no arminianismo, que a salvação depende de mim, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e se sou eu que aceito, a qualquer momento eu posso perder a minha salvação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação é obra de Deus. Aliás, venha comigo em Efésios, ela tem um minutinho aqui. Efésios fala sobre isso. Paulo fala isso em Efésios. Eu sei que eles não falariam isso, mas eu, como pastor, eu posso dizer. Ele fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Mortos em quê? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Então o ser humano natural, o ser humano no seu estado original, ele é filho da ira, e como filho da ira, como que ele vai escolher a Deus? Paulo está dizendo que nós só fazíamos a vontade de quem? Da carne. Mas Deus, versículo 4, veja o que Paulo está expondo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós o quê? Mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida. Você pode dizer amém? Nós estávamos mortos, éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus, mas Ele em amor nos deu vida. É impossível afirmar, pelo menos para mim, é impossível afirmar que a salvação depende de uma escolha minha. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas transgressões, versículo 5, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, pela graça vocês são salvos. Isso mediante a fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Como eu posso afirmar o contrário, se Paulo está dizendo que a salvação, ela é dada por Deus? E ele continua, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer essa salvação. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um cidadão honesto, eu trabalho bem, eu não roubo, eu não minto, eu não traio. Olha, você não faz mais do que sua obrigação. Mas isso não garante a salvação para você. Porque a salvação é dom de Deus. É a graça que nos alcança. E isso somente pela fé.
E Paulo continua no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, pois somos o quê? Feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você pode crer que a salvação é algo que você escolheu. Mas eu não posso afirmar isso segundo a Bíblia. Há pessoas que creem que a salvação é uma aceitação do homem. E eu não vou tentar convencer você do contrário. Mas deste púlpito, você vai ouvir que a salvação é uma escolha de Deus e não do homem. Ah, pastor, mas como pode Deus escolher um grupinho de pessoas para ser salvo? Ora, em Apocalipse diz que João vê uma grande multidão, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Ele vê uma grande multidão. Então pare de pensar que Deus escolheu um grupinho de pessoas. Deus elege uma multidão de gente para ser salva. Não podemos nos ater às deturpações da doutrina, temos que nos ater à Bíblia. João disse, eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Ninguém podia contar. Então nós estamos aqui para afirmar o que a Bíblia afirma. Paulo fala em predestinação. E predestinação não é liberdade para pecar. Predestinação significa que se você for escolhido para ser salvo, você tem a responsabilidade de perseverar até o fim, porque é isso que Apocalipse também diz: os que perseverarem até o fim serão salvos. Nós fomos salvos para boas obras, nós fomos salvos para fazer a vontade de Deus, nós fomos salvos para perseverar até o fim. E ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, ele receberá o quê? A coroa da vida. Você entende isso? Então, esta é a maneira correta de pregar. As deturpações a respeito da doutrina da eleição, a respeito das doutrinas da graça, não vão nos fazer pregar o contrário. Aqui deste púlpito, nós vamos pregar o que a palavra diz. E quando eu leio Efésios, eu vejo que a salvação é uma obra de Deus. Não é um esforço humano. Ah, pastor, um dia eu tomei uma decisão. Não. Você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo. É isso que a Bíblia diz. Você foi convencido pelo Espírito de Deus que a sua vida sem Cristo não tem nenhum valor. Você tomou aquela decisão fruto da obra do Espírito na sua vida. Porque Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Posso ouvir um amém? Então, como eu disse, há pessoas que creem que a qualquer momento podem perder a salvação, como se Deus ficasse lá com o livro da vida aberto e dissesse para o anjo: Miguel, olha aí, pastor André, e vacilou. Passa o liquid paper no nome dele. Ah, Senhor, ele foi lá e se consertou. Ah, então escreve de novo aí. Ó, Senhor, ele vacilou de novo. Passa o liquid paper no nome dele. Ah, Senhor, ele se consertou de novo. Escreve o nome dele de volta. Que loucura é essa? Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para terminá-la. Ele. Ainda que o homem seja infiel, Ele permanece fiel. Mas mais uma vez, isso não é liberdade para pecarmos. Isto é liberdade para perseverarmos. Para continuarmos levando Deus a sério. Paulo, mesmo Paulo diz
De Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente colherá. Então vamos estar atentos, nós vamos continuar falando sobre a história da igreja. E nós não vamos aqui omitir os dois lados não, como foi pregado hoje. Foi pregado um lado, foi pregado o outro. E vai ser assim, nós temos que apresentar tudo. Mas cumpre a igreja se posicionar. E nós somos uma igreja reformada, carismática. Mais uma vez, o que isso significa? Significa que nós cremos nas doutrinas da graça. E que nós cremos na continuidade dos dons do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que tem sido ensinado. Obrigado pela oportunidade de conhecermos um pouco da história da igreja. E que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor continue nos conduzindo para continuarmos fazendo parte dessa história, Pai. Para que possamos continuar fazendo aquilo que te agrada, cumprindo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Para que possamos perseverar até o fim. Senhor, leva-nos em paz agora de volta aos nossos lares. Dá-nos uma tarde abençoada, Senhor, e que logo mais possamos estar de volta à Tua casa, Senhor. Traz o Teu povo para Te buscar, para Te cultuar, Senhor. Nós Te agradecemos também, ó Pai, por todas as pessoas que estão envolvidas desde ontem na preparação do almoço, que vai ser vendido daqui a pouco. Ó Pai, abençoa cada uma delas, que sejam ricamente abençoadas, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em o nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome